Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um estudo do livro Agenda Cristã, começando o mês de maio. E antes de começar o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura de harmonização do livro Migalha, chamada Confiança e Amor. Um dia, o homem, cansado de errar, depois de caído no despenhadeiro das próprias faltas, perguntou ao Senhor: Amado Mestre, por que não te compadeceste de mim se te entreguei toda a minha confiança? E, embora estivesse muito longe, ouviu a voz do Senhor que lhe respondeu na acústica da consciência: Ah, bendito companheiro de minha alma, por que não te compadeceste de mim, que te espero com tanto amor? E depois dessa leitura, a gente então vai fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a Espiritualidade Amiga, por estar nos acompanhando nesses estudos virtuais, pedindo para que o estudo aconteça com tranquilidade e que todos vinculados a ele, aqueles que estão nas nossas telas mentais, aqueles que escutam as nossas orações, nossos estudos, que possam ser abençoados com aquilo que merecem, com aquilo que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. E o texto que cabe hoje no nosso estudo é o capítulo 13 do livro Agenda Cristã, que se chama Realmente. Esse texto, ele vai falar sobre como as situações adversas da nossa vida, né, situações que parecem difíceis, elas são elas trazem um aprendizado, né? Não é dizer que as difíceis, na verdade, não são tão difíceis, elas são, porém, elas trazem um aprendizado junto com aquilo ali. Assim como a gente conhece, né, aquele ditado, tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Então, ele aqui vai trazendo vários exemplos para que nós possamos entender como isso pode acontecer. Então ele começa falando: a tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. E é interessante que ele está falando da tempestade, né? Pode ser a tempestade de verdade, da chuva, da água, que ela espanta realmente. A gente já fica preocupado, não só o barulho que ela faz, os ventos, o estrondo, mas também o volume de água que causa inundações, causam. São deslizamentos que nós nos preocupamos, porém, ele está falando também, ele está abrindo aqui para qualquer tempestade, qualquer situação adversa que venha na nossa vida, né? Então, tá tudo calmamente, está tudo caminhando e de repente vem uma situação extrema. Isso também pode ser o que ele está chamando de tempestade. No parágrafo seguinte, ele já fala: a dor dilacera, mas também vai nos aperfeiçoar o coração, se buscarmos aproveitá-la. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios, se lhe aceitarmos o concurso. Então, a gente ainda está no terceiro parágrafo aqui, mas o que a gente vai observando? Que, na verdade, não adianta lutar contra algo que a vida nos impõe. É claro que nós vamos sentir a dor, é claro que nós vamos sentir a dificuldade, mas o principal é nós conseguirmos fluir com essas adversidades, né? O principal é que a gente consiga lidar com isso da melhor forma, seja resolvendo, seja ficando quietinhos nesse momento, seja fazendo uma oração, seja fazendo uma prece, chamando alguém para conversar, se isso for o necessário, sendo pagando uma dívida que está ali há um tempo rolando. Então, o importante é agir, o importante é fluir, buscar a melhor forma de, de resolver a situação. A incompreensão dói. Quem aí não passou, né, por essa situação na vida de ser incompreendido? Contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. Por quê?
se nós estamos sendo incompreendidos, cabe a nós, nesse momento, falar assim, mas será que eu estou realmente certo? Será que, por que a pessoa não está me entendendo? E tentar ter empatia para ver por que a pessoa está tendo essa dificuldade da incompreensão. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. Porque se está tudo bem, a gente não precisa fazer algum esforço ou tentar descobrir alguma ferramenta para ficar bem, né? Mas se nós estamos desesperados, se nós estamos com uma tristeza ali, com uma angústia, é o momento que nós vamos procurar alguma ferramenta para tentar buscarmos a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte à revelação do amor, né? Então, através do ódio, através do trabalho desse ódio, nós podemos chegar no amor. A aflição esmaga, no entanto, todavia, abre-nos as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. Então, tudo que chega às vezes de muito novo na nossa vida, às vezes vem com um choque, né? Não vem com um preparo. Isso nós podemos falar do desencarne de entes queridos, nós podemos falar de mudanças de emprego, de separação, às vezes de um casamento de anos, ou de um relacionamento até curto, né? Mas ali com muito vínculo, com muita proximidade. E aí, de repente, a pessoa fala assim: olha, quero terminar. Ou de repente você fala: olha, você vai ser demitido, né? Ou então essa pessoa você está esperando essa pessoa, às vezes, para chegar num dia comum na sua casa e aí recebe uma notícia pelo telefone que a pessoa nunca mais vai chegar. São choques, né? São experiências horríveis que as pessoas passam, que nós que estamos aqui na Terra passamos, mas o que ele diz aqui é que o choque assombra. Olha a palavra que ele está usando, realmente é uma coisa difícil de lidar. Mas nós temos a possibilidade de encontrar uma renovação. Naturalmente, vai acontecer uma renovação, porque seja o emprego, seja a pessoa, qualquer dessas situações, um novo cenário vai se mostrar. E apesar da dor, apesar da tristeza, nos cabe essa ação para procurar fazer isso também da melhor forma, de forma mais serena. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. E isso vale para a prova de escola, né? Porque não sei se era assim com vocês, mas todo dia vai ter prova. Quando é prova de concurso, então, que não é uma prova só da escola, né? Que você tem chance depois de conseguir uma nota melhor com o trabalho, mas uma prova que está valendo ali o seu emprego, está valendo ali alguma coisa melhor e nós ficamos nervosos, né? A gente sente o nosso sistema nervoso alterado, suar frio, tem gente que dá vontade de ir no banheiro, o coração acelerado, é suor nas mãos, é branco, né? Ai, na hora da prova me deu um branco numa questão que eu sabia. Tudo isso porque nós vamos ficando nervosos e não sabemos como agir. Então, sim, a prova ela traz essa tortura, mas sem essa prova, seja a prova da escola, a prova do concurso ou as provas da vida, é impossível a aprendizagem. E o último é o 10. O obstáculo aborrece e como aborrece. Qualquer coisinha mínima que nos tira da nossa zona de conforto, que nos tira da nossa rotina, do nosso cotidiano, já aborrece. Algo que a gente tem que parar de fazer para fazer uma outra coisa, algo que nós precisamos mudar para atender alguém, ele fala que aborrece, e aborrece mesmo. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade, né? Então, como eu falei no início, tempos difíceis fazem pessoas fortes. E não é à toa que existem os obstáculos, existem as provas, porque na hora é difícil, né? Assim como ele fala ali que o choque assombra, a aflição esmaga. Mas depois, quando a gente lá na frente olha para trás, a gente fala assim: se não fosse por isso, eu não tinha me tornado essa pessoa. Se não fosse aquela situação, aquela dificuldade, eu não teria me esforçado e não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Os grandes profissionais de qualquer área, eles só são grandes profissionais porque um dia eles precisaram passar por provas na vida deles, né? Então, todo médico passou pela primeira consulta, todo cirurgião passou pela primeira cirurgia,
todo motorista passou pela primeira vez que pegou um carro, né? Todo expositor passou pela primeira vez que enfrentou uma grande plateia ou até uma pequena plateia. E cada vez que essa pessoa foi superando esse obstáculo, ela foi se melhorando, né? Então, pessoas que já fazem isso há muito tempo, expositores, motoristas, cirurgiões, médicos, qualquer pessoa, né? Que faça alguma coisa há muito tempo, ela até já faz no automático. Ela vai se tornando melhor naquilo, né? E nem vai lembrando mais das vezes que precisou, que isso foi uma prova para ela, né? Então, a mensagem que fica para gente desse estudo de hoje é que a gente saiba olhar a nossa vida com mais doçura, né? Com mais poesia, com mais tranquilidade, saiba ver, apesar da dificuldade que se apresenta ali no caminho, saiba ver o que eu posso tirar de bom daquilo, né? Ou em que lugar aquilo vai me tornar uma pessoa melhor. Lembrando que nós estamos aqui no planeta Terra para isso, para esse aprendizado, né? A gente vai ser feliz em alguns momentos, a gente vai ter prazer em outros momentos, mas no geral a gente está aqui para aprender, para trabalhar, para ensinar, para agir, para lutar, né? Para fazer caridade, para exercitar a nossa fé, o nosso amor e o nosso perdão. E por isso que a gente precisa de tantas coisas, do choque, a gente precisa da angústia, a gente precisa das provas, dos obstáculos, justamente para que a gente, após a superação de todos esses elementos, nós nos tornemos pessoas mais fortes e mais serenas, e com mais amor, com mais capacidade de fé e de fazer caridade, né? Então, a gente vai encerrando esse estudo aqui, né? Eu recomendo a leitura, é um texto curtinho, mas com muito conteúdo. E vou finalizar, né, com a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo. É uma oportunidade sempre muito boa de estar em contato com essas palavras, refletindo sobre todas essas coisas, né? E desejando a todos vocês que tiveram aqui dividindo esse momento com a gente, que ouviram essas palavras, que estão lendo aí o livro, né, o texto nesse momento, desejando que vocês possam, a partir de hoje, intensificar, melhorar ou começar a ver a vida de uma outra forma diante das adversidades. Eu peço muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos. Faço o convite aqui para que vocês continuem acompanhando os nossos estudos e frequentem a nossa casa também presencialmente. E finalizando, desejando aí uma boa semana para todos, uma boa noite, né? Dependendo da hora que você está escutando aqui o nosso estudo, desejando muita paz. Que assim seja, graças a Deus.